telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, que você vença amanhã e que você vença sempre no nome poderoso de Jesus. Sim, estamos aqui para juntos adorarmos ao nome do Senhor, do nosso Deus. Eu convido a você que tem acompanhado os vídeos, que tem visto todos os vídeos, eu quero convidar você a você nas descrições aí, nos comentários, que você possa falar conosco, que você possa contar o que está acontecendo na sua vida. Se há algum problema que nós podemos ajudar você em oração, conte aí nos comentários. Caso você não queira colocar nos comentários, nós colocaremos o número do WhatsApp para você estar entrando em contato conosco. Sim, você que está nos acompanhando na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, também você poderá entrar em contato conosco. Entre em contato conosco e conte para nós, deixe a nossa fé unir a sua fé para que Deus possa te ajudar. Permita que a nossa fé encontre com a sua fé para que o Senhor possa te abençoar. Permita que nós possamos saber da sua situação para que Deus possa ajudar você naquilo que você está buscando e precisando. Então convido você a comentar no nome poderoso de Jesus. Estaremos agora entrando numa nova fase aqui desses vídeos. Nos vídeos nós estaremos falando algo importante da palavra de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Por isso acompanhe, será 3 séries, ou melhor, 3 partes de uma série que você acompanhará o nome do nosso Deus sendo glorificado. Você aprenderá e irá executar na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem o que está escrito em Colossenses capítulo de número 3. Com isso nós chegamos ao entendimento da graça de um tema, a habilidade do Espírito Santo. Sim, nós iremos no transcorrer das palavras, das pregações, da ministração ao seu coração, falar sobre a habilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma habilidade. Mas antes de falarmos sobre a habilidade do texto propriamente dito, entenda uma coisa, você precisa entender isso. Existem 3 pessoas, que é a Trindade. Essas 3 pessoas concordam tudo em um assunto. As 3 pessoas, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles existem e concordam totalmente um com o outro. Não há discordância alguma entre o Espírito Santo e Jesus. Não há discordância alguma entre Deus e o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando falo de coisa, eu digo de entendimento. São os mesmos entendimentos. O Espírito Santo e Deus têm o mesmo entendimento. Assim como Jesus Cristo e o Espírito Santo têm o mesmo entendimento. Assim como Deus e Jesus têm o mesmo entendimento. Então você precisa entender para a sua vida hoje qual a diferença entre Deus, o Espírito Santo e Jesus. Porque mesmo os 3 concordando totalmente igual em todas as coisas, e não havendo discordância entre os 3, mesmo assim há diferença entre os 3. Essa diferença entre os 3, ela na verdade se dá por conta de cada fato que cada um faz e fez. Cada situação que Deus, Jesus e o Espírito Santo fez, fará e continua fazendo ainda, há uma diferença entre os 3. Não que um dos 3, ou 2, ou os 3 tenha entendimento diferente, não é isso. Os 3 têm o mesmo entendimento, no entanto, têm segmentos diferentes
para chegar ao mesmo entendimento. Quando nós aprendemos sobre Deus, normalmente se fala que Deus é o ser supremo, está sentado no trono, e aí muitas crianças, inclusive eu, quando era criança, eu tinha a ideia que Deus era um ser grande, gigante, sentado em um trono, de barba branca, cabelos longos brancos, e que ficava mandando em tudo. Sim, nós aprendemos assim. Quando nós fomos sendo ensinados sobre Jesus, nós aprendemos que Jesus Cristo é o Salvador, veio para morrer. Nós temos a imagem de Deus, nós temos a imagem de Jesus. Ok, a história nos conta a imagem de Jesus, e a história, através da fé, nos conta a imagem de Deus. No entanto, nós precisamos entender que o Espírito Santo é pouco ensinado e pouco falado. Entenda, o Espírito Santo, na verdade, ele hoje é atuante. Deus, a sua responsabilidade a respeito da humanidade foi da criação. Quando você pergunta, ou quando você questiona, ou quando você lê a Bíblia, você pergunta para alguém e diz: quem é Deus? Uma das primeiras respostas é o Criador. Deus, ele veio para criar as coisas. Ok, no entendimento da graça, nós sabemos que a criação de Deus, segundo lá está escrito em João, no Evangelho de São João, no capítulo de número 1, diz que as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, através da autoridade de Deus e mesclada pela função do Espírito Santo. Nós entendemos isso. E as coisas não existem, nunca existiriam sem Jesus Cristo. É necessário que haja uma compreensão sobre isso. Mas olhando para o entendimento de visão de quem é Deus, nós entendemos que Deus é o Criador. Quando falamos de Jesus, nós entendemos que Jesus é o Salvador. E muitos botam Jesus com barba, cabelo grande, olhos azuis, e aí tem uma grande discussão a respeito de como era Jesus. Outros falam a respeito de Jesus na cruz, tem encenações. Ok, se tem a visão, o entendimento de quem é Jesus. Mas quando se trata a respeito do Espírito Santo, poucas pessoas conseguem compreender quem é o Espírito de Deus. Poucas pessoas conseguem compreender de fato quem é o Espírito Santo. As pessoas elas conseguem compreender pela fé e pelo que se foi passado quem é Deus. Aí você lembra daquele versículo onde está escrito que lá em Êxodo, que Deus falou para Moisés, que Moisés ficaria numa fenda e ele passaria. E aí Moisés vê as costas de Deus. Então, pelo entendimento da palavra de Deus, a Bíblia diz que Moisés fica na fenda, Deus passa e Moisés vê as costas do Senhor. Então consegue-se subentender quem de fato é Deus por algumas imagens que a Bíblia nos mostra. Conseguimos entender quem é Jesus pela imagem que se tem no Novo Testamento de Jesus. Ok? Eu não estou falando das pessoas que descrevem quem viram Jesus, não. Estou falando da descrição bíblica. Mas a respeito do Espírito Santo, poucas pessoas ou poucas igrejas estão interessadas em saber quem é o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele é tido como o Espírito Santo por nome, Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da comunhão, mas poucos têm interesse em saber a respeito do Espírito Santo. Talvez você seja batizado no Espírito Santo e não sabe ainda de fato quem é o Espírito. Ok, e se eu perguntasse para você quem é o Espírito Santo? Qual a função do Espírito de Deus? Entenda, quando alguém diz no nome de Jesus e alguém é curado ou liberto, foi o Espírito Santo que veio para ajudar. Sim, é o Espírito Santo que vem para auxiliar. Então você precisa entender quem é o Espírito de Deus. Por isso que o tema desta mensagem, inclusive as mensagens que vão acontecer, é a habilidade do Espírito Santo. Ok? Entendemos que a habilidade de Deus, falando muito raso, muito rápido,
a habilidade de Deus é, entre outras coisas, a criação. Ok. Entendemos que a habilidade de Jesus Cristo, rasamente, ok? Entenda sobre isso. É a salvação. Mas é a habilidade do Espírito Santo. Qual é a habilidade hoje do Espírito de Deus? Muitos cristãos acreditam que o Espírito Santo ele é apenas o fogo de Deus. Outros acreditam que ele veio apenas para batizar as pessoas com o fogo. As pessoas, de fato, elas não estão conhecendo quem é o Espírito Santo. Então, com isso, eu preciso dizer para você, o Espírito Santo deve ser conhecido por você. Você deve conhecer quem é o Espírito Santo. Você quer ser batizado pelo Espírito? Conhece o Espírito Santo. Você quer ser curado? Conhece o Espírito Santo. Você quer ser livre, liberta a sua família? Conhece o Espírito Santo. Você precisa conhecer quem é o Espírito de Deus. Lembre-se, recorde-se, a Trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um. 3 pessoas distintas, 3 identificações diferentes, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Entenda isso. Então, entenda comigo. Comece a entender a respeito disso. Jesus, ele tem uma identificação. Deus tem uma identificação para a imagem humana, mas poucos sabem a respeito do Espírito Santo de Deus. E é importante que você descubra quem é o Espírito Santo. Porque aqueles que possam falar, pregar, dizer, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou padre, eu sou cristão, eu sou isso e aquilo, sem o Espírito Santo. Infelizmente, essas pessoas de fato ainda não entenderam o dom da graça de Deus. Porque a graça, ela é um favor de Deus. Está escrito na palavra. Você não recebe a salvação pelaquilo que você tem, você não recebe a salvação pelaquilo que você é, você não recebe a salvação pelo conhecimento que você tem, por você dizer que você é uma boa pessoa, por você dizer que é cristão, por você ser filho de alguém, por você ter lutado, você ser guerreiro ou guerreira. Não. A salvação teve um preço e preço de sangue. Esse sangue foi de Jesus. Só que hoje a atuação da salvação, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante você conhecer quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem algumas habilidades que você deve conhecer. Há uma habilidade no Espírito de Deus para o seu espírito. Então vamos voltar ao versículo para que você possa entender comigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ok, vamos parar por aqui. Ressuscitar é estar vivo outra vez. É alguém que estava morto e agora ressuscitou, ou seja, tornou a ter vida. Quando Jesus morre e ressuscita, é porque ele torna a ter vida. Ele começa a estar vivo. O versículo da Bíblia diz, portanto, já que vocês ressuscitaram, ok. Muitas pessoas buscam ressuscitar através do batismo. Sim, do batismo com as águas. Ou nas águas. A explicação que você entende, a explicação que se dá é quando você é levado às águas batismais e quando você volta a uma nova criatura. Não é isso? Sim, é isso. Está na palavra de Deus. Você ali sepulta, é um sepultamento dos pecados. Ali é um sepultamento dos seus erros. Ali é um sepultamento das coisas que você fez outrora errado. Quando você ressurge uma nova mulher em Cristo e um novo homem em Cristo. Amém? Só que esse entendimento é superficial. Porque eu também já fui batizado nas águas e vivi errando e pecando. Sim, eu já errei muito. Eu já pequei muito. Então, quando eu fui levado às águas batismais e voltei, era para me ter sido uma nova criatura. Mas agora essa nova criatura, estou falando de mim, essa nova criatura começa novamente a fazer tudo que antes
fazia. Essa nova criatura levada às águas batismais começa a se prostituir como antes fazia. Sim. Mesmo dizendo, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Uau, eu dou meu dízimo e a minha oferta. Eu fui levado às águas batismais. Ali eu sepultei o meu pecado. Ali eu sepultei o velho homem. Ali eu sepultei o mentiroso. Ali eu sepultei o prostituto. Ali eu sepultei aquela pessoa que não queria saber nada de Deus. Então, como agora eu volto a fazer as mesmas coisas que antes eu fazia? Entenda, o batismo nas águas é a amostra humana, ou a amostra para os homens, o que já aconteceu no reino espiritual com você. Se você não entende isso, você pode batizar alguém, você pode ter sido batizado, e detalhe, a Bíblia diz que é um só Deus e um só batismo, tá? Não são 2, 3, 4 batismos nas águas e 50. Não, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Ok, mas se eu fui sepultado, eu fui batizado, e eu fui sepultado naquelas águas, como agora eu volto e torno a fazer tudo o que antes eu fazia? Você precisa entender que sem a operação do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça não tem valor. Sem o Espírito Santo de Deus agir em você, mesmo que você seja um religioso, um pastor, padre, seja lá o que você escolher, sem a atuação do Espírito Santo, sem a habilidade do Espírito em você, tudo é farsa, tudo é mentira, tudo é engano. Quando eu fui levado à sepultura, eu fui ensinado a respeito da palavra de Deus, que eu não devia me prostituir, que eu não devia adulterar. Sim, eu fui ensinado que eu não devia roubar ou matar ou beber, que eu devia seguir os conselhos da palavra de Deus. Então, como agora, depois de ter sido sepultado nas águas batismais, eu torno a voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Talvez isso também acontece com você hoje. Talvez você foi uma batizada. Talvez você é um batizado. E agora você torna a voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Ok? Dando legalidade à prostituição. Sim, o espírito maligno de prostituição achou legalidade em seu corpo, em sua mente, em seu estado humano. Sim, o espírito de mentira, ele começou a achar legalidade no morto. Você estava morto porque você foi sepultado no batismo. Mas agora é como que o espírito da mentira achou legalidade em você morto. Como assim? E você consegue entender a seriedade das coisas que os cristãos, ou aqueles que dizem ser cristãos, estão passando? Estão enfrentando? Ok, você diz que você morreu em Cristo, que você foi sepultado, você tem o diazinho certinho do seu batismo em águas, aí você vai para a sua igreja, aí você pega o cálice e toma o cálice do Senhor e... Sem a atuação do Espírito Santo, é impossível. Entenda, sem a atuação do Espírito Santo, sem a habilidade do Espírito Santo, é impossível que você mesmo descendo as águas batismais, você mude. É impossível. A mudança não acontece nas águas. A mudança acontece no seu espírito. Antes que você desça as águas batismais, você já deve estar morto para o mundo. É isso que o versículo fala. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ok. Ressuscitar é depois das águas. Quando você levanta-se com Cristo. Uau! Uau, que maravilha! O versículo continua. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Veja,
a caracterização, a característica daquele que morreu para as coisas do mundo, daquele que está morto para o pecado, daquele que está morto para a prostituição, daquele que está morto para o vício, daquele que está morto para a jogatina, daquele que está morto, é nunca se assemelhar ao mundo. O morto não fala, o morto não anda, o morto não pensa, o morto não faz nada. O morto está inerte. O morto está estático, ele está parado. Significa dizer que a vida do pecado que antes eu vivia tem que estar parada, tem que estar estática. Não pode agora eu ter vontade de prostituição, porque senão é uma legalidade de um demônio chamado espírito maligno de prostituição. Mas parece que, falo de mim, eu estava morto ali nas águas batismais, ressuscitei, Deus me deu a graça, falo em línguas e parece que aquilo ainda é como que eu tivesse morto, mas tentando ressuscitar agora para o próprio erro. Você consegue entender a seriedade de como os cristãos têm vivido? Assim como eu estava vivendo. Eu vivia num engano, porque eu dizia que era batizado nas águas, uau! Eu tomo Santa Ceia, aleluia. A questão não é você tomar Santa Ceia, participar da ceia do Senhor. A questão não é você ser batizado nas águas. É se o Espírito Santo está agindo sobre isso. Lembre-se, o começo dessa mensagem é a habilidade do Espírito de Deus. A habilidade do Espírito Santo. E uma das habilidades do Espírito de Deus é ressuscitar as pessoas para Deus. Lembre-se, recorde-se, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscita você dos mortos. Ou seja, ressuscita você do pecado, da escuridão, da tristeza, da angústia, da doença. O Espírito Santo faz isso. Uau! Veja bem o que está escrito. Ok, continua o versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Os pensamentos têm que vir de Deus. E tem que ir pensando nas coisas que são do alto. As coisas que são do alto, é necessário você entender que coisas são essas. Normalmente as pessoas acham que as coisas que são do alto, a Bíblia está falando dos céus. As coisas dos céus, ali é a moradia de Deus. Eu vou para o céu. Sim, está falando disso, mas não é só isso. Vai além disso. E você deve descobrir o que é além disso. A habilidade do Espírito Santo te leva lá. Sim, a habilidade do Espírito Santo te carrega a um entendimento muito maior. Versículo 3. Diz assim: pois vocês morreram. Será se você morreu? Uau, mas aí é agindo, você ouve uma música, aquela música age em você, você lembra do passado, um cheiro, esse cheiro te toca, uma roupa, alguma coisa. Você não aguenta, você está o tempo todo no seu WhatsApp, no seu Instagram, você tem que ver a imagem. Uma música, entenda, eu já falei isso em outra mensagem. Não são coisas grandes que te levam ao erro. São coisas compiladas todos os dias, coisas pequenas que te vão levar ao erro, que vão somar, fazer uma somatória de erros. Lembra da história do Titanic? Todo mundo sabe que não foi um buraco grande, gigante no casco. Foi vários fragmentos de detritos ali naquele casco que começaram a romper, a criar abertura no casco e aí gerar uma pressão e romper o casco. Na sua vida do mesmo jeito, não é um erro grande, não é um pecado grande que vem com você de verdade, não. São erros cometidos todos os dias, pequenos erros, um bom dia mal dado, um olá que não era para acontecer, uma foto vista várias vezes que não era para ver, uma mensagem lida de forma interpretatória errada. Sim, são coisas que te levam à morte. O Espírito Santo de vida, ele te tira da morte
para a vida, mas você tem levado o seu corpo, a sua alma e seu espírito o tempo inteiro para a morte. Veja, as pessoas estão acostumadas tanto a pregar e ouvir pregações. Já viu aquelas? Bom dia, hoje é o seu dia, segunda-feira começa. Uau! As pessoas estão desesperadas por uma cura espiritual, por uma cura física e continuam agindo como o mundo age. A habilidade do Espírito Santo te faz mudar. Assim como eu era um prostituto, eu era um pecador. Uau, sim, é verdade. Mas Deus teve sua misericórdia, sua graça, olhou para mim e com o seu amor colocou no meu coração o entendimento da verdade. Busque o entendimento de Deus. Se essa mensagem que você está ouvindo de mim não convence você, busque na palavra. Ok, é isso mesmo. Você não deve acreditar em mensagens que te levam a um movimento, a um entendimento que vai te afastar da graça de Deus. Se você ouvir esta mensagem, se você está olhando para mim e ainda Deus não falou com você, comece a meditar. Pare um pouco, veja a palavra. Veja a mensagem 1 ou 2 vezes. Estude a palavra de Deus. Sim, não permita ser levado, como diz Paulo, a palavra de Deus fala isso em vários lugares, seja levado por um vento de doutrina. Eu não quero trazer a doutrina para você. Eu quero trazer a palavra esclarecedora da verdade ao seu coração. Assim como a palavra foi esclarecedora para mim, depois que eu estava morto, dizendo que estava morto, vivendo como morto, mas agindo como vivo em pecado. Você está entendendo a palavra? Talvez você esteja agindo como um vivo, mesmo sendo morto. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Ainda não? Sim, Jesus é real. Você precisa dele. Os seus problemas, as suas situações, elas não irão parar e você dizer, Jesus, eu te aceito como Salvador. Não. Jesus nunca te convidou, me aceite, que eu vou resolver os teus problemas. Jesus disse, me aceite que eu vou estar com você nos seus problemas. Jesus vai estar com você nos seus problemas. Ele vai te dar um direcionamento nos seus problemas. Ele vai te dar capacitação espiritual ao ponto de você começar a entender o que de fato é real no mundo espiritual e aquilo que é apenas real no mundo físico. Jesus vai poder te resgatar. E existe um local chamado de eternidade. Jesus vai te levar para a eternidade quando você aceitar Ele para um local de descanso e repouso. Então aceite no seu coração. Aceitar no coração não é para a igreja, eu vou para a igreja, eu aceito Jesus. Outros falam assim, aceita Jesus todos os dias, eu aceito Jesus, isso é engano. Ninguém aceita Jesus todos os dias. Você aceita Jesus uma única vez, um só Deus, um só batismo. Não precisa você aceitar Jesus todos os dias. Não, todo dia eu oro, não estou falando de oração. Nós estamos falando da habilidade do Espírito Santo que vai convencer o seu coração a sair da sujeira que você está e você não consegue ver como eu não conseguia ver onde eu estava. Sim, é verdade. Uau! Um mero mortal. Um ser humano como você. Mas Jesus me resgatou de uma forma maravilhosa. A habilidade do Espírito Santo te leva a entendimento da graça. Você de fato fica morto onde tem que ficar. Falando dos seus erros, tá? Dos seus pecados. Lá do batismo. E agora você adquire a vida de Cristo através do Espírito Santo. Olha, a vida divina, que é a vida de Cristo, através do Espírito Santo. A habilidade do Espírito Santo, uma das primeiras habilidades dele, é resgatar você da morte para a vida. Anote aí, a primeira habilidade do Espírito Santo é resgatar o homem da morte para a vida. Uau! Glória a Deus! Deus seja louvado por essa palavra. Veja de novo, versículo de número 1.
do capítulo 3 de Colossenses, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, você de fato ressuscitou. Sim, eu ressuscitei, eu sou batizada, eu sou batizado, aí eu fui batizada. Não. Entenda o versículo. Procure as coisas que são do alto. Você está procurando o que para a sua vida? Uma roupa boa, um carro de marca, uma casa, um trabalho. Nada disso é errado, tá? Tudo isso é muito bom, você deve buscar as coisas boas dessa terra. Mas há um conselho da palavra de Deus. Você deve buscar as coisas que são do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Uau! Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha os pensamentos das coisas que são do alto. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora como eu vou conseguir? Eu não consigo. Mantenha os seus pensamentos nas coisas que são do alto. A continuação do versículo diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você consegue compreender o tamanho da dimensão desse versículo? Lembre-se lá de Efésios capítulo 1 e capítulo 2. A Bíblia diz que Cristo está em Deus, sentado à direita de Deus, está escondido em Deus. E lá no capítulo 2, versículo 6 em diante, do capítulo 2 de Efésios, diz que você está em Cristo. E Cristo está em Deus. Agora, olha como há uma semelhança nesses versículos aqui no versículo de número 3. Lá com Efésios também. Diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Uau! A sua vida está escondida com Cristo em Deus. E aonde está Cristo? Veja, aonde está Cristo? No versículo de número 1. No final do versículo diz assim, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se você está escondida e escondido em Deus, você está no alto com o Senhor. E a habilidade do Espírito Santo, a primeira é resgatar você da morte para a vida. Essa é a primeira habilidade do Espírito de Deus. E você ainda não conhece o Espírito Santo de perto. Você quer sentir arrepio. Um arrepio na minha pele. Sentir o Espírito Santo. Ou você nem sabe o que é isso. Você questiona pessoas que falam língua estranha. Você não consegue entender de fato no reino espiritual quem é o Espírito Santo. Talvez seja por isso que você esteja como eu estava. Morto, mas um morto vivo. Um morto vivendo em pecado. Um morto em prostituição. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo de número 3, versículo 1, diz de Colossenses que, já que vocês estão ressuscitados, no versículo 2 diz que você está morto. Os seus pecados já estão ali sepultados. Ok, se está sepultado, Jesus está com você. Porque o Espírito Santo restaurou, te tirou dali, daquela situação de morte. E te colocou na luz. Te colocou no meio da ressurreição. Ouça bem o que eu estou dizendo. Essa é uma das primeiras partes desta mensagem. O Espírito Santo, a habilidade do Espírito de Deus, a habilidade do Espírito Santo. Você vai ver mais duas mensagens sobre essa habilidade. E você vai conseguir compreender essa habilidade, a habilidade do Espírito Santo no seu espírito, para resgatar você para Deus, para deixar de fato aquilo que foi morto, ali morto, e não mais ressuscitado. Quando eu falo morto, ali morto, estou falando do seu pecado. É você que deve ressuscitar em Jesus. Não é o seu pecado que estava morto voltar para você, como acontecia comigo. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Que a misericórdia do Senhor recaia sobre você. Que o entendimento de Cristo habite em seu espírito para você entender quem é o Espírito de Deus. Qual a habilidade do Espírito Santo. Qual a habilidade do Espírito de Deus. Talvez você nem lembre ou não saiba direito ao certo quem é o Espírito Santo. Você vai aprender, não superficialmente. Você vai ter uma profundidade de quem é o Espírito Santo. Que a graça de Deus te abençoe. Que a glória do Pai te acompanhe.
e que o poder do Espírito de ressurreição habite em seu coração, no nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus.